Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 17. Terceiro livro do Novo Testamento. Aliás, Lucas, ele também participa dessa história, desse fato, ele mesmo testemunha esse fato. Lucas 24, 17, diz assim a minha tradução: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Assente-se, por favor. Eu vou fazer umas perguntas para você, naturalmente elas são muito lógicas. Se você está aqui hoje, a resposta ela é muito lógica. Porém, é necessário você se questionar a respeito disso. Primeira pergunta é: quantos aqui estão aqui porque têm certeza que Deus pode mudar essa situação em que você vive? Todo mundo. A gente acredita que Deus pode mudar o quadro que a gente vive sempre, que Deus pode transformar, que as respostas podem vir de uma hora para outra. Quantos aqui confessam que já viram o cuidado de Deus em suas vidas? Todo mundo. Porque isso é evidente para mim e para você. Se você parar para contemplar o teu passado, você vai ver o cuidado de Deus. Outra pergunta: quantos têm a certeza que essa vida aqui é passageira? É muito lógico o que eu estou perguntando. Mas olha só, se você tem certeza que Deus tem poder para mudar essa situação, se você confessa que Deus tem cuidado de você, se você tem certeza que essa vida é passageira, por que você está caminhando tão triste? Por que você caminha tão triste? Talvez você está envolvido na obra de Deus, você não está desviado, pastor, eu não estou aprontando, não é nada disso. Talvez está vivendo, mas não desfruta da tua vida. Trabalha, mas odeia o que faz, ou no mínimo não tem prazer no que faz. Casou, mas se descreve no fundo como infeliz. Estuda, porque é obrigado. Olha no espelho, mas não gosta da imagem que vê. Obtém até resultados bons, mas continua insatisfeito. Às vezes se pega com pensamentos sem temor a Deus. Se você tem algum desses sintomas, na verdade você abaixou a tua cabeça. Você está perdendo a visão. Jesus falou que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, se torna indigno do reino de Deus. E eu não estou falando que você olhou para trás, mas às vezes você abaixou a sua cabeça e deixou de olhar para frente, para o alvo, para aquilo que traz ânimo. Você deixou de viver com a expectativa da espera. Você parou de olhar aonde quer chegar. Não faz renúncias mais, como aquela certeza de quem está fazendo um grande negócio. Você está a caminho de Emaús, como Lucas e Cleopas estavam a caminho de Emaús. Por quê, pastor? Porque eles tinham uma expectativa frustrada. Jesus havia sido crucificado. Eles criaram uma expectativa enorme e agora eles estavam confusos. Esta frustração, parecendo o livro de Lamentações, é o que muitos de nós vivenciamos em fases da nossa vida. As coisas estão seguindo a rotina, porém, por que tanta tristeza, tanto cansaço, tanto desânimo? As almas estão ficando, força de expressão, cinza, porque não tem mais entusiasmo em nada que faz, não tem mais entusiasmo. Esses homens estão caminhando frustrados,
mas com um detalhe que faz toda a diferença. Presta bem atenção, porque são 4 pontos, 4 observações que eu achei importante. Deus ministrou em mim e eu quero ministrar sobre a sua vida. Tá? Eles estão caminhando em direção de um vilarejo chamado Emaús, e estão frustrados, desanimados, um lambendo a ferida do outro ali. Mas olha isso, olha o que aconteceu e tudo mais. Mas tem um detalhe, o primeiro ponto que eu quero destacar, observar nesse detalhe: Jesus está caminhando ao lado deles. Eles estão desanimados, eles estão tristes, eles estão frustrados, eles estão abatidos, mas Jesus está caminhando do lado deles. Jesus já havia ressuscitado e eles estavam desanimados. Jesus já ressuscitou ou não? E nós observamos o resultado de pessoas que caminhavam com Jesus e estavam sem expectativas, abatidos, tristes, sem boas expectativas. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque também andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. A raça humana era nova, esse homem viveu, segundo a Bíblia, 365 anos, andou com Deus, e já não era mais porque Deus o havia tomado. Eu não sei os detalhes da vida de Enoque, tem um livro considerado apócrifo de Enoque, eu tenho esse livro, sinceramente quem considera esse livro é mais a parte judia, os judeus consideram, mas não foi canonizado esse livro. Mas eu não sei os detalhes da vida de Enoque, não sei como foi o seu casamento, eu não sei como foram as suas dores, a criação dos seus filhos, mas eu sei que Deus nunca o abandonou. Tudo na sua vida foi passageiro, mas a presença de Deus foi eterna, a presença de Deus é fiel. Eu sei que Deus o tratou especial, e quem se percebe especial, trata os outros especiais. Quem está perturbado, perturba outras pessoas. Sempre nós levamos aquilo que nós temos para o ambiente que nós estamos. Quem é especial, trata as pessoas especiais. Jesus está caminhando nesse caminho contigo, meu irmão. Ele tem revelado o porquê das situações, ele tem explicado as Escrituras, na medida em que nós podemos digerir algumas coisas, ele tem ouvido as nossas reclamações, mas eu aprendi uma coisa: tem coisa que Deus dá para a gente aprender, e tem coisa que Deus só nos dá depois que nós aprendemos. Você pode ser o momento, ou pode estar vivendo o momento, em que você está passando por algo que deve aprender, porque isso tem uma explicação lógica lá na frente, para que a bênção não vire maldição. Casamento é bênção? Mas para alguns vira maldição? É uma evidente lógica, né? Quando eu estava conversando estava com alguns advogados, eles estavam, o Jean e o Cláudio, quando alguém disse que ia casar, eles brincaram e eles falaram: contra quem? Porque às vezes o casamento que começa cheio de flores termina em litígio, um acusando o outro nas intimidades, as coisas mais tristes. Eles brincaram assim, porque por várias vezes acaba na mão deles. Então, mas casamento é bênção, veio de Deus, mas para que continue sendo abençoado, princípios devem ser respeitados, não é verdade? Meu irmão, Deus está caminhando, Jesus está caminhando junto, mas se você não tiver a visão, você vai desanimar, vai se entristecer, tá? Então, a gente precisa aprender, entender e se acalmar, que algumas situações que nós estamos passando agora, é um treinamento para as coisas que virão. Eu gosto muito daquele filme do Rocky Balboa, principalmente o 1 em diante, né? Principalmente o 1 em diante. O 1 diz que nasce um campeão. Eu acho interessante porque aquele homem está no filme, né? Mas ele se baseou em algo que ele viu. Aquele homem está com 30 anos, aproximadamente ali no filme, e ele não foi despertado como lutador. Ele treinou durante mais de 15 anos, desde a sua juventude ali. Ele levou soco, ele bateu, ele treinou.
Ele criou expectativas, mas chegou a um ponto que nem o treinador dele mais tinha expectativas sobre ele. Falou, você é perca de tempo, agora eu vou treinar com isso aqui, ó. 15 anos, o cara treinando. E acabou virando um cobrador de um gigolô. Não é gigolô, né? Como é que é o nome daqueles caras? Agiotas. Né? Troquei aqui. Só para você dar risada. Mas olha só. Poxa, olha a insignificância que ele chegou. De repente, do nada, o cara desencadeia. O cara avança. O cara fica famoso. E tudo que ele aprendeu ali serviu para as coisas lá na frente. Lá na frente. Eu e você precisamos aprender sempre que aquilo que nós estamos passando agora, nós não estamos sozinhos. Jesus está nos acompanhando para as coisas que virão amanhã. O treinamento que vai vir amanhã. Se Pedro soubesse que ele estaria na glória, nesse momento, com Jesus, meu irmão, ele teria caminhado bem diferente durante a vida. Não é? Tantas pessoas que a gente conhece, se a gente soubesse o nosso amanhã, o que Deus reserva para nós, muitos de nós caminharíamos bem diferente quando se trata de ânimo. Porque algumas pessoas parece que a vida vai dar tudo errado sempre amanhã, por mais que dê certo hoje. Esquecer que Jesus está perto é um motivo de tristeza e frustração, sim. Não tenha dúvida sobre isso. Tá? Não tenha dúvida sobre isso. Então, o Pai Celestial, Ele sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Por mais que você não perceba, Ele está caminhando com a gente. Na tempestade, lá em alto mar, quando parece que está tudo acabando, o lugar mais seguro ainda é permanecer com Ele no barco. Naquele casamento que está arriscando passar por um vexame entre os convidados, é Ele que devolve o sabor, é Ele que transforma a água em vinho, é Ele que fica, não fique guardando o bom vinho para depois, não. Tem gente que vive fazendo essa espera, não, vai ser sempre melhor para depois, é a melhor roupa para visita, os melhores pratos para visita, o melhor tempo para visita, e aquilo que realmente tem valor, nós, a família, naquele convívio, vai sempre deixando para depois, sempre deixando para depois. Jesus colocou o bom vinho agora, Ele está ali, na morte de um ente querido, quando parece tudo está aqui, tudo, que ele está atrasado, ele não perdeu o controle de nada. Quando você caiu, o negou, ele aparece de novo e fala 3 vezes para você: você me ama? Então cuida do que é meu. Quando no meio de um deserto, você pensa que a situação está difícil, e você entrega nas mãos dele, ele multiplica pães e peixes. Por que você está andando triste? Você esqueceu que Ele está em você? Por que você anda tão desanimado desse jeito? Se Ele está contigo. Eu lembro uma vez, você já escutou, possivelmente, mas eu vou falar de novo. Eu estava tuberculoso, e daí eu lembro que eu fui passar uns dias na minha mãe, até porque o Eduardo tinha acabado de nascer, o nosso filho mais velho, que vai fazer 22 agora, e eu não queria passar isso, porque quem já teve tuberculose, dependendo do nível, é um filme de terror. Eu levantei uma manhã, tossindo, a mão cheia de sangue, cheguei no banheiro, as paredes lajota com sangue, pia com sangue, e é um sangue intoxicado, né? Um sangue com vírus. E quando a Gleice chegou, olhou no banheiro, ela deu um berro, porque parecia um filme de terror. Aí eu fui para a casa da minha mãe, de criação. A minha mãe, daquelas raiz, como diz, vou fazer uns ovos de pato para você, umas gemadas, você vai ver, você vai ficar forte. E eu fiquei lá uns primeiros dias, daí eu lembro que, teve um dia que eu fiquei, acho que umas 3 horas, sem brincadeira, orando, falando com Deus, ali, lá na casa da minha mãe, mas eu me senti melhor. Não estava mais tossindo sangue nem nada, voltei para casa, fui na igreja, o médico falou que eu tinha que ficar mais tranquilo, mas eu estava com a disposição boa, e o pastor Cristóvão estava construindo o templo, ele, o filho dele, ele pedreiro, empreiteiro e tudo mais, eu vou começar a ajudar, mas comecei alcançando uma telha, conversando, comecei dando algo aqui e ali, daqui a pouco eu ouvi, eu estava uns 3 meses trabalhando, puxando massa, fazendo isso, levantando aquilo, porque Deus ministrou sobre mim. Mas um dia eu estava lá, com 19 anos de idade, era pastor auxiliar lá,
E o pastor, estávamos terminando o templo, eu olhei e eu falei para o pastor assim, poxa pastor, ele falou, cara, o que você está com essa cara? Ele falou para mim, essa cara de quichute usado, o que você está com essa cara esbagaçada? Pastor, desculpa, parece que a minha vida, eu não sou de me abrir com ninguém, pastor, mas parece que a minha vida não vai, cara. Ele falou, mas não fala isso, rapaz. Eu falei, aí agora eu só estou com um pulmão, né? Deu fibrose, necrosou o pulmão de baixo até em cima, só tem um restinho de pulmão em cima, de um lado, olha aí, vai saber o que eu tenho de vida. E não fala isso, eu falei, minha mulher não vem para a igreja, minha família não acompanha, botam pressão, eu estou 2 meses sem receber do INSS, embora as contas estivessem em dia. Deus provendo. E eu fui falando para ele das coisas. Falei, olha a situação, cara, parece que E pastor, parece que a vida de todo mundo vai e a minha não vai. E ele falou, não fale isso porque Deus está contigo. Não fale isso porque Deus está provendo a tua vida. Não fale isso porque Ele está fazendo isso na tua vida, rapaz. E me repreendeu forte, eu pensava que ia ter uma mão na cabeça ali, vem aqui. Quase que ele jogou uma telha em cima de mim. Porque Deus está comigo, porque Deus está com você. Você está entendendo? O pastor Alejandro Bulhon disse que uma vez ele chegou para o pastor dele e falou, pastor, sabe, eu estou tão desanimado que parece que minha oração não passa do teto, e o pastor até tirou ele e falou, então ora lá fora. Mas na verdade a gente ora, às vezes, como se Deus estivesse distante. Ele está em nós. Deus está em nós, Ele não está distante, Ele vive em nós. Segundo ponto que me chama a atenção, Ele sempre coloca alguém para caminhar contigo. Interessante isso, né? Cleopas não estava caminhando sozinho, Lucas não estava caminhando sozinho, alguém estava indo para o caminho de Emaús, para o vilarejo de Emaús, com alguém. Ele nunca deixa a gente sozinho. Meu irmão, olha para cá, você terá que confiar em alguém. Para, às vezes, de ser tão desconfiado assim, Deus decide abençoar alguém, e Ele coloca alguém próximo a você. E existe a bênção do convívio, porque a dúvida, ela custa muito caro, muito caro. Eu lembro quando eu assumi a igreja, eu pensei, meu Deus, eu não sei pregar um prego na parede, eu sei ser orelha. E eu estava no hospital, de repente eu peguei e comentei com o Joarildo, a gente trabalhava junto lá, daí ele falou, eu posso ajudar, eu sou meia colher, que ele falou, eu posso ajudar, só que a gente vai ter que trabalhar de noite, de madrugada, de dia no hospital e de noite lá, então a gente revezava, trabalhava um dia no hospital, uma noite aqui, daí de dia no hospital de novo, aí uma noite eu dormia. O Ivan tinha 14 anos, né, e vinha ajudar aqui, na época, a irmã Maria Helena, não está aqui hoje, está aí, trazia janta para nós, trazia marmita, trazia café com leite, tá aí, pensa o quê? Jesus não arrebatou ainda, né? Estou aqui, isso aí. Você está entendendo? Trazia café para a gente e tudo mais. E daqui a pouco ele me ligou e falou, pastor, o outro hospital que eu trabalho, detalhe, ele trabalhava em 2 hospitais. O outro hospital que eu trabalhava no São Vicente, está fazendo uma reforma aqui, estão tirando mesa de escritório, geladeira, estão tirando bastante madeira cambará, estão tirando isso e aquilo, e ainda conseguimos um caminhão, um frete, e olha, meu irmão, eu sei que Deus foi provendo, Deus sempre vai colocando alguém. Eu lembro quando eu decidi fazer o ITQ, na época, o curso de teologia, na época a mensalidade era R$25. Eu ganhava perto de 2 salários mínimos, dava R$360. Era 130 o salário mínimo. E R$25. Mas era muito difícil para mim pagar aquilo. E eu acabava indo direto do hospital para lá. Eu vendia a jaqueta, fazia os meus bazares pessoais, mas eu não tinha dinheiro para o lanche. Então, eu saía do hospital às 7, o ITQ começava às 7h30. E a última refeição minha era 2 da tarde, 2h30 da tarde, mais ou menos. 3 horas. Eu chegava, daí tinha um lanche, coisa e lá. Eu sei que hoje ele é pastor também, o pastor Martins. Ele olhou para mim um dia, eu sei que ele pagou lanche para mim um ano inteiro. E uma vez eu vi a minha mulher em casa meio desanimada, meio cabisbaixa, e Deus vai trabalhando com orgulho da gente também. Eu peguei e orei, Senhor, o Senhor pode prover, o Senhor pode fazer. Um dia o Martins pegou e me ligou e falou assim, Carlos, não tem janta na tua casa lá não, hoje? Falei, fazemos? Quando ele chegou lá, chegou com a caminhonete cheia de roupa na etiqueta, sapato que a mulher dele nunca usou, o número da minha esposa. Eu sei que recheou ela aquele dia, sabe? Então, Deus sempre coloca alguém para caminhar com a gente. Jesus estava carregando a cruz.
E Deus, Pai, nos ensinou, colocando Simão Cirineu ao lado dele, para carregar a cruz também. Você está entendendo? Paulo não caminhava sozinho. Uma hora ele tinha Timóteo, outra hora ele tinha Tito. Ele sempre coloca pessoas em determinado tempo nas nossas vidas. E ele tem colocado alguém na tua vida. Talvez você não está enxergando isso. Cuidado com o orgulho da dúvida. Tá? Cuidado com esse orgulho, porque ele vai trazer em você um retardamento. E às vezes a gente não passa para a próxima fase, até entender que nós temos que saber trabalhar em comunhão. E a comunhão envolve isso. Eu estou provendo na tua vida, só que você quer fazer sozinho, você quer ser autossuficiente. Cuidado com isso. Terceiro ponto que me chama a atenção. Aliás, teve dentro dessa daí, eu lembro de um homem chamado Joelito. Ele foi membro da igreja aqui, posso falar abertamente, porque foi testemunhado, ele mesmo testemunhou aqui, que ele, num dia de ira, um dia de revolta, ele foi para o bar. Quando ele chegou lá, sentou no bar e pediu umas doses. E de repente, chegou um cara do lado dele. E aí, parceiro? E aí? Ele falou, ô, você é crente? Ele olhou assim, por quê? Ele, você tem cara de crente, cara. Daí ele olhou para o cara e falou, pois é. De repente o cara falou, ô, quer um conselho? Volta para a igreja, cara. Você tem cara de igreja, cara. Você tem cara de crente. Ele saiu de lá e veio para a igreja. E já foi conversar comigo e testemunhou. Ó, irmão, eu ia encher a cara, irmão, aquele dia. E Deus mandou alguém lá dentro. Por quê? Deus está em nós. Ele sempre manda alguém. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Terceiro ponto que chama a atenção. Eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para Emaús, porque eles estavam decepcionados, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus vai confirmar isso no verso 49 do capítulo 24, após se encontrar com eles lá. Olha só, encontrar com os 11. É curioso o fato, Jesus chegou a se manifestar a eles, tamanho era o seu convite para que eles entendessem o caminho correto. Eu encontro pessoas caminhando pelo caminho do divórcio. Eu encontro pessoas caminhando no caminho errado. Encontro pessoas caminhando na trilha da mágoa, no caminho das lamentações. Eu encontro pessoas caminhando no caminho dos prazeres passageiros, aquilo que leva a resultados terríveis, anestesias de fim de semana. Mas alguns talvez entrando pelo caminho do Tinder e achando que vão ser felizes, que irão ser felizes, né? Pelo caminho do Tinder. Você acha que vai ter alguém sério assim? Jesus está anunciando a você sobre os porquês da vida e seus resultados. Eles estavam no caminho errado. E você encontra muita gente que quer ficar rico e acaba endividado, que quer ter um parceiro, uma parceira, e acaba solitário na vida, porque, sabe, enquanto eu não acho correto, eu vou me divertindo com os errados. Pessoas que querem ter muito prazer e acabam com dor. Pessoas que querem ter muita liberdade e acabam presos. Sem Deus, é um projeto falido porque os princípios são errados. Quarto ponto que me chama a atenção. Quando chamaram Jesus para ceiar com eles, sem perceber que era Jesus, lembraram do gesto que Jesus fez antes, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram apóstolos, mas discípulos, eram 70 discípulos. E quando Jesus fez aquele gesto da ceia, eles lembraram do seu poder, eles lembraram do seu cuidado, eles olharam um para o outro, e falaram um para o outro, não ardia o coração quando este falava com a gente? Não ardia, isso é, não dava expectativa, não dava um sentimento bom, não dava uma alegria. Filipenses 4,6, não andeis ociosos por coisa alguma. Filipenses 4,4 diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Salmo 42, verso 5, por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. O detalhe é que Davi escreveu esse salmo quando ele estava escondido dentro de uma caverna, e Deus mandou 400 soldados para ajudá-lo. Foi a primeira comunidade terapêutica. A gente fala brincando, né? Meu irmão, olha para a tua vida, você tem muitos presentes ao redor. Você tem muitos... são desafios? É lógico que sim, mas geralmente esses desafios vão trabalhando no nosso orgulho. Você tem muitos presentes ao redor. Para de olhar para baixo. Eu lembro uma vez que eu saí do trabalho, como diz o gaúcho, esgualepado. Aquele dia eu fui arrastado. Aquele dia o meu corpo chegou antes que a minha alma. Quando eu cheguei no ITQ, na minha sala estava a pastora Marta, são pastores hoje, né? Estava a pastora Marta, estava o pastor Nego, estava a pastora Marilda. E de repente, quando eu cheguei, estava tendo a devocional na sala, e elas começaram a cantar um hino. Quando eu cheguei na sala, eu bem esgualepado, cansado, em uma série de situações do dia, elas começaram. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo na luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória. O salmo, como que ele diz? Canta minha alma, cante ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente. Pare de desejar outra vida. Pare de desejar outra vida, porque alguns resultados só virão quando você aprender a louvar. Algumas muralhas de Jericó só vão cair quando você aprender a louvar. Algumas algemas à meia-noite, elas só vão se arrebentar, cair. Algumas grades só vão abrir quando você, mesmo no meio da injustiça, mesmo quando você não entende, mesmo depois dos açoites, você aprender a louvar. Você está entendendo? É para frente que se anda. Pare de ser tão negativo, porque quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. E aí a gente tem que parar de culpar todo mundo. Deus está tratando com a gente, não é? E se a gente não olhar do ângulo espiritual, a gente começa a brigar principalmente com aquelas pessoas que estão próximas da gente. Os Cleopas, os Lucas, que Deus colocou para nos ajudar ao longo do caminho. E a gente não entende, às vezes, que a gente está frustrando eles também. Por incrível que pareça, algumas portas só vão se abrir quando nós começamos a louvar a Jesus. Louve mais. Aprecie mais o que você tem e pare de deixar isso para depois. Deus te deu esse momento e por isso ele se chama presente. Sorria com fé. Daqui pouco tempo você vai avançar para a próxima fase. Vai ser um novo desafio. Mas talvez você não está desfrutando, sabe por quê? Eu olho para os meus filhos agora, o mais novo vai fazer 14 anos. Eu lembro deles bebê. E eles não vão voltar mais a ser bebê, e não adianta eu ficar me lamentando que eles não vão voltar mais a ser bebê. Mas eles são adolescentes. E eu tenho que aproveitar eles, adolescentes. Porque daqui a pouco, eu estou cabeça branca. Se Deus assim permitir. Meu Deus, não ouvi nenhum amém, mas tudo bem. Eu estava falando brincando. Mas eu não vou poder voltar no tempo. Eu vi até a expectativa de alguns. Eu não vou poder voltar no tempo. Não vejo a hora de meus filhos crescerem, daqui a pouco eu estou aposentado, minha mulher, daí nós vamos passear. Não vai ser assim. Se você não aproveitar hoje e ficar deixando sempre para amanhã, agora eu sou adolescente, rapaz, eu tenho que estudar, e eu tenho que fazer isso, e já trabalho também, e eu vou deixar para desfrutar a vida quando eu tiver, já depois da faculdade. Não, é hoje.
É hoje. Nós temos que aprender hoje a desfrutar da vida. Por quê? Porque nós temos a melhor companhia. Ele está com a gente, não é? Ele sempre foi fiel a gente. E nós precisamos entender a fidelidade a Ele através do nosso próximo, através do nosso trabalho, do nosso serviço. Deus é fiel. E entenda que as portas só irão abrir na tua vida quando você liberar a tua alma para louvar a Deus de coração, em espírito e em verdade. Aí você vai começar a ver a vida de um outro ângulo, o teu casamento de um outro ângulo, vai parar de ser tão pesada, tão pesado, com esse senso de julgamento tão forte dentro. Você vai começar a louvar a Deus. Eu cheguei aquele dia na sala de aula, a minha alma recebeu um banho, um refrigério, como o salmista descreve, porque eu saí leve dali, porque Deus me deu direção, me mostrou cuidado. Toda a vida Ele proveu, e Ele vai continuar provendo na minha e na tua vida, mas às vezes nosso orgulho faz a gente ficar buscando as coisas sozinho. Não ande pelo caminho errado, permaneça em Jerusalém, porque do alto você será revestido. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você acredita que Deus pode mudar a situação? Você sabe que Deus já cuidou de você muito e proveu na tua vida? Você tem certeza disso, né? Você pode louvar a Deus em espírito e em verdade? Você pode se comprometer com Deus, você pode se envolver com a obra dele. Eu tenho certeza que essa semana você já colocou essa ansiedade diante de Deus, porque amanhã Ele está cuidando. Eu não estou dizendo que a gente não tem que calcular, não estou dizendo que a gente não tem que ser responsável, não. Eu estou dizendo para você, meu irmão, caminhe sorrindo, caminhe debaixo do cuidado, na certeza de que Ele está cuidando de você. Põe a mão no teu peito assim, isso. Diga para Jesus qual que é a sua maior dificuldade, e se coloque nas mãos dEle agora. Permita entregar a tua alma nas mãos dEle, entregar a tua limitação nas mãos dEle. Talvez enquanto eu falava, alguma situação veio na tua mente, quando se trata de orgulho, quando se trata de alguma questão financeira, de alguma ansiedade. Eu não sei, quando eu falava com você, talvez eu falava alguma coisa para você e veio na tua mente essa dificuldade. Você está cansado, já pensando no amanhã e sem desfrutar hoje. Estava no culto pensando no amanhã. Entrega isso nas mãos de Deus hoje. Ele vai te honrar. Ele sempre honrou, Ele sempre cuidou. Até quando você está de melancolia, Ele coloca alguém para dizer para você: pare com isso, pare de falar isso, pare de agir assim, porque eu estou cuidando de você. Sempre gozando seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, ó que bondade, o amor de Jesus, ó que bondade, o amor de Jesus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que segurança, canta para Jesus. Que segurança, sou de Jesus, sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva a
glória dos céus. A glória dos céus. Louve a Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Ardente louvor. Canta minha alma, solta a tua voz, vai. Canta minha alma, canta ao Senhor. Algemas caem por terra agora, meu irmão. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta Minha alma. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre Ardente louvor. Santo Deus, nós estamos colocando nas tuas mãos toda a ansiedade. Talvez essa pessoa estava trilhando um caminho errado, a caminho de Emaús, a caminho da depressão, a caminho do desânimo, a caminho do descrédito, a caminho da entrega à doença. Mas o Senhor pode mudar esse quadro de doença, simplesmente pelo teu poder, simplesmente pelo acesso da fé. O Senhor pode curar essa pessoa agora, pode mandar aquele calor celestial, aquela brasa do altar que sara, que cura, ministra essa cura sobre essa pessoa. O Senhor pode entrar com a providência no amanhã, porque o Senhor é o Deus de provisão, Pai. O Deus que muda o ambiente, o Deus que transforma as realidades, Pai. Transforma a atmosfera dessa família, transforma, Pai, as expectativas dessa pessoa, para que possa levantar um altar ao Senhor em todos os desafios que anda enfrentando, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.